Presidente, eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito do que viveu a cidade do Rio de Janeiro na noite de ontem, e na madrugada de ontem para hoje, com relação a essas chuvas que atingiram a nossa cidade, mais uma vez deixaram aquela área da Praça da Bandeira, na Zona Norte, completamente alagada. A gente vê pelos jornais, pelos sites, cenas que parecem cenas de guerra, carros amontoados, um por cima do outro, até peixe foi encontrado, em local público, num posto de gasolina. Vimos também uma pessoa que acabou morrendo no meio de toda essa tragédia, e nós lamentamos muito por isso, e vimos a tragédia que causou essa chuva. É claro que uma chuva como essa, num volume como choveu na nossa cidade, é muito difícil conter a força da natureza, mas nós podemos adotar algumas ações e algumas medidas que ajudem a minimizar os estragos e os efeitos dela sobre a cidade e sobre a vida das pessoas. No ano passado, nas chuvas de abril, quando aquela chuva num volume muito grande atingiu a nossa cidade e encheu novamente a Praça da Bandeira, o prefeito Eduardo Paes disse que faria um grande investimento em conservação na nossa cidade e que inclusive tinha um projeto para reestruturar toda aquela região e modificar a situação do Canal do Mangue, da bacia do Canal do Mangue, onde está localizada a Avenida Maracanã e a Praça da Bandeira. E fez uma proposta, e existe hoje 292 milhões de reais do PAC 2 do governo federal para serem investidos no Rio de Janeiro. Desses 292 milhões, 141 seriam destinados ao projeto de desvio do Rio Joana, com a execução de túneis perfurados, galerias, obras de reforço de calha em alguns trechos específicos. E nesse primeiro projeto também está prevista ali a construção de uma galeria de desvio de parte do vazão do Rio Maracanã. E os outros 151 milhões iriam para a construção de reservatórios subterrâneos na bacia do Canal do Mangue e também seriam usados em obras de trechos específicos da calha do Rio Trapicheiros. Atualmente, esse Canal do Mangue é o ponto de deságue do Rio Joana, do Rio Maracanã, Trapicheiros, Comprido e Papa Couve. Na verdade, o objetivo desse projeto seria reduzir o volume de água naquela região e evitar um caos como viveu a nossa cidade. Estudantes universitários que não puderam ir embora para casa, tiveram que dormir dentro das salas de aula e das dependências das suas universidades. Pessoas que tiveram que dormir literalmente no trânsito. Hoje, quando cheguei ao meu gabinete, diversos funcionários me falando que conseguiram chegar em casa somente às 4h da manhã. Então, realmente, isso causando um transtorno muito grande na vida das pessoas. Pois bem, hoje o prefeito Eduardo Paes disse que faltava apenas a Caixa Econômica liberar os recursos para que o projeto pudesse ser executado e que esse projeto seria um projeto de longa duração, de pelo menos 2 anos e meio, 3 anos, e que nós não chegaríamos até a Copa do Mundo com esse projeto pronto, o que é um problema, já que ali também é um trajeto para o Maracanã. Mas o RJTV de hoje desmascarou o prefeito Eduardo Paes. A Caixa Econômica disse o seguinte: olha, o prefeito está dizendo que só falta nós aprovarmos o projeto. Mas isso não é verdade. A verdade é que a Prefeitura encaminhou para o governo federal um projeto incompleto, faltando detalhamento das informações, e as informações fornecidas pela Prefeitura não eram suficientes para que a Caixa Econômica pudesse aprovar o projeto e liberar os recursos. Então, a força da natureza, ela age, mas nós também temos que agir, porque a lei da física já dizia, toda ação tem uma reação, e nós temos que entrar com uma nova ação para impedir essa reação da natureza. E isso não está sendo feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Inclusive, nós fizemos um levantamento, e no primeiro ano de governo do prefeito Eduardo Paes, ele utilizou em conservação na cidade, ou seja, limpeza de bueiros,
e diversas outras atividades de conservação, apenas 34% dos recursos que deveriam, pelo orçamento, ser investidos em conservação. Então nós não podemos entregar a nossa cidade para ser administrada pela Fundação Cacique Cobra Coral, porque a grande verdade é que a Prefeitura do Rio não tem feito a sua parte e fecha um convênio gastando recursos do Estado para contratar uma médium para fazer lá uma feitiçaria ou sei lá o que, para espantar as chuvas do Rio de Janeiro. Não é assim que funciona. Não é assim. E a própria cidade e a própria natureza têm demonstrado que não adianta, né, uma médium ficar ganhando dinheiro público que poderia estar sendo investido em conservação na cidade, que as chuvas estão aí e os estragos causados por ela também estão. Eu falo isso porque a capital representa grande parte do estado do Rio de Janeiro. Aqui vivem milhões de pessoas e que estão sendo colocadas todos os dias à própria sorte. Aliás, o sistema de alerta da prefeitura só funcionou depois que as ruas estavam todas alagadas. E aí eu pergunto, se a área mais atingida da cidade foi justamente a região da Tijuca e o seu entorno, o que adianta um alerta nas comunidades desse entorno? Tudo bem, quem mora mais alto vai sair da sua casa e vai se abrigar na associação de moradores, como foi o que aconteceu. Diversas associações de moradores amanheceram lotadas. E como é que sai da comunidade? Não dá para sair, porque lá embaixo está tudo alagado. Então nós precisamos de uma política séria de conservação. E aí eu sempre questiono, qual é o choque de ordem que a nossa cidade precisa? O choque de ordem que a nossa cidade precisa é perseguir camelô, é perseguir trabalhador, é ficar fazendo achaque de ordem sobre os supermercados, sobre os restaurantes, sobre os bares, porque diversos denunciaram isso. Ou será que o choque de ordem que a nossa cidade precisa é de um investimento profundo em conservação, um investimento profundo em saneamento, um investimento em coleta de lixo, porque ela acontece de forma precária dentro das comunidades carentes da nossa cidade? Esse é o choque de ordem que a nossa cidade